Olá, ouvintes da nossa rádio web Jovem Lagos, uma boa tarde a todos. Mais uma vez aqui junto com vocês para mais um bate-papo com uma pessoa muito interessante da nossa cidade, que tem coisas a acrescentar e tem novidades para a gente. Antes disso, eu quero convidar todos vocês que deem aquela curtidinha nas nossas páginas, nas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. Essa entrevista está sendo simultaneamente gravada no Facebook e no Instagram, mas mais tarde também ela estará no YouTube. Então, quem quiser mais tarde, quem estiver nos ouvindo e quiser assistir mais tarde, é só entrar nas nossas redes sociais e aproveitar, dar aquela curtidinha, se inscreve no canal do YouTube, faz um comentáriozinho, que aí vocês colaboram com a nossa página e com a nossa rádio. Então vamos cumprimentar a nossa convidada de hoje. Boa tarde, Mônica Moura. Boa tarde, querida. É um prazer estar aqui. Tudo Boa bem? tarde a todos. Grande prazer. Muito bom. Mônica Moura, ela tem um histórico muito interessante de vida, tá? Ela é carioca, não é isso? Sim, eu sou carioca, mais precisamente fluminense. Eu sou de Niterói. Niterói. Então, e ela trabalhou com, ela vai contar para vocês, ela tem uma história aí bonita de profissionalismo, né, uma coisa bem interessante, inclusive atuou em novelas e tal. Ela vai contar um pouquinho da história dela e depois ela vai contar pra gente o que ela faz hoje, num segundo tempo. Vamos primeiro ouvir a história dela. Bom, eu tive uma trajetória toda dentro do mercado de moda, porque foi uma coisa que eu sempre sonhei realmente em fazer, né? Eu, quando estudava, estava terminando o que hoje é o ensino médio, né? E todos me perguntavam, e aí, vai fazer vestibular para quê? Eu falei, não vou fazer vestibular. Meu pai ficou assustadíssimo com a ideia, né? Até porque eu estava terminando o segundo grau, assim, muito novinha, né? E decidida a não fazer faculdade, e sim fazer um curso de moda, porque eu queria ser manequim e modelo. Mais precisamente, manequim. E antes mesmo de fazer esse curso, eu já arriscava alguns desfiles pela minha cidade, porque eu sempre tive, assim, altura, sempre muito magrinha, então eu conseguia pela cidade. Eles foram favoráveis, seus pais? Eles me apoiavam, deixavam fazer, sim, porque eram desfiles assim, em boutiques de pessoas conhecidas, amigas, então eles sempre deram essa força, mas achavam que ia ser aquela coisa assim, vai passar. Adolescente, vai fazer uma meia dúzia de desfiles e depois vai passar, só que não. Eu estava realmente focada em ser manequim profissional e modelo profissional, sair em revista, trabalhar realmente com moda. Isso. E o meu pai, na época, não tinha grana para pagar um curso de modelo e manequim para mim. Então eu tive que esperar fazer 18 anos para fazer um curso gratuito do Senac. Né? E foi o que eu fiz. Tá vendo como é importante, gente? Abrindo uma aspa aqui, né? Às vezes as pessoas não dão valor, mas até hoje esses cursos existem, né? Sim, sim, são importantíssimos, tá? Principalmente para quem não tem condição, né, de pagar um curso fora. E são cursos excelentes, né? Porque principalmente na minha época, eu lembro que quem se formava no Senac tinha um diploma com peso muito grande, porque havia uma seleção muito rigorosa para se entrar na turma do Senac. Era assim, uma fila que rodava o quarteirão. Onde ficava o Senac, e começava pela manhã, assim, 9, 10 horas da manhã, e só terminava 10 da noite. Tanta gente. E ali, daquele mundaréu de gente, eles tiravam 20 pessoas que iam, né, formar a turma. Então era realmente rigoroso, você tinha que preencher, né, várias exigências. Requisitos, exatamente. Então, quando você se formava no Senac, e o professor, na época que foi o meu professor, o Ronaldo Moço, era um profissional muito conceituado, né, no meio de moda. Então, quem se formava pelas mãos do Ronaldo Moço era, né, a pessoa, exatamente. E eu acreditei em mim, me inscrevi, fui fazer, fiquei um dia inteiro, minha mãe preocupadíssima porque eu saí de casa de manhã, à noite
e eu ainda não havia voltado, 8 horas da noite, 9 horas da noite eu na rua, e cheguei em casa com a notícia de que havia sido selecionada, né? E consegui fazer o curso do Senac, e daí eu comecei realmente a trabalhar profissionalmente, né? Só que eu fiz o primeiro módulo que você faz, o primeiro módulo que é de manequim, que é de modelo, para depois fazer o módulo de manequim, que era o que eu realmente queria. Só que eu fiz o módulo de modelo e engravidei. Aí casei, enfim, aí comecei a pensar na nova vida, mas não abandonei a profissão. Cheguei a desfilar, inclusive, grávida. Que lindo. Entendeu? E depois não tive como voltar para fazer o curso, o módulo de manequim. Mas aí eu fui aprendendo realmente com o meio, né? Que eu comecei como modelo a frequentar mais o meio e peguei, criei assim a minha própria técnica de passarela, né? E que foi super bem aceita no mercado. A coisa de técnica você, no andar. no andar, da postura e tudo. Eu fui pegando com o trabalho ali, realmente na prática, de verdade, que é meio duro, mas é o melhor, na verdade, sim, né? Sim. E comecei a conseguir trabalhos ligados à passarela e, na verdade, acabei ficando vista como modelo principalmente passarela. O meu forte sempre foi passarela. Sim. Né? E eu consegui trabalhar para grandes nomes da moda, né? Como Clodovil, Marco Rica, Bisa Viana, isso no Rio de Janeiro, né? Aí comecei a participar das grandes coleções, dos desfiles de coleções de inverno, primavera, verão, outono, inverno, tudo que aconteceu no Jockey, no Museu de Belas Artes e tudo, enfim. E joia também, né? A joia veio bem depois, Bem depois. né? Eu fiz uma jornada grande de passarela de roupa, realmente, roupa, sapatos, né? E num trabalho que eu fui fotografar roupas, havia uma representante da H. Stern que levou as joias que seriam fotografadas com aquelas roupas. Né? E ela viu as minhas mãos e gostou, achou que minhas mãos eram alongadas, né? E que tinha tudo a ver com o que eles pediam nos desfiles de joia. E perguntou, você não gostaria de desfilar joias? Eu falei, nunca fiz isso, mas acho que seria legal, né? Uma experiência bacana. Aí ela me bucou para um desfile, né? Me agendou e eu fiz o meu primeiro desfile de joia. Fiquei 23 anos seguidos desfilando joia, que foi assim a parte, para mim, a parte mais glamurosa da minha profissão, porque era um desfile. Eu costumo sempre dizer que eu sou assim meio conservadora com relação a determinadas coisas, principalmente dentro da minha profissão. E eu acho que, inclusive, hoje, eu, Mônica, particularmente, considero que a profissão ficou meio que jogada, né? Porque você hoje assiste um desfile onde as pessoas simplesmente andam na rua, andam na passarela como andam na rua. Sem nenhuma técnica. Né? Sim. Eu sou da época em que você tinha que saber caminhar, você tinha que saber andar muito bem de salto, você tinha que saber tirar uma canga na passarela, colocar novamente essa canga, tirar um blazer, colocar um blazer, e vender realmente a roupa que você estava usando. A modelo, antes de sair do camarim, ela tinha que se estudar realmente para ver o que ela tinha a ser apresentado ali naquela passarela. E a elegância também, né? Acima de tudo. Né? Exatamente. Então, era difícil, não era uma coisa assim que qualquer um chegava e realizava. E eu acho que com o tempo isso foi se perdendo, o que fez com que eu meio que desanimasse também do trabalho, porque eu já não via mais os desfiles com aquela beleza anterior. Já os desfiles de joia, eles, principalmente, né, a H. Stern, joalheiros, que sempre foi muito exigente, foi para quem eu mais trabalhei, eles exigiam todo um balé, sabe? Toda uma coreografia de mãos para que as joias fossem mostradas na mesa do cliente, sabe? Então tinha todo um trabalho realmente elaborado. E foi assim por 23 anos, sem perder esse glamour.
Então eu era muito apaixonada por esses desfiles, né? Sem contar que as joias, né, eram lindas, né? E grupos diferenciados, grupos de vários países. A gente desfilava pelos os grupos que chegavam nos hotéis, porque dentro de todos os hotéis do Rio tem uma loja Galisterne, Sim. né? E os funcionários daquela loja se certificavam dos grupos que iam chegar e os desfiles iam acontecendo dentro dos hotéis, como Copacabana Palace, o Sheraton, enfim, vários outros hotéis do Rio de Janeiro. E sempre com o mesmo perfil, um longo preto que era dado, né, padrão, né, da Galisterne, todo mundo era um uniforme, a gente só levava sapato de salto e fazíamos a nossa maquiagem, cabelos presos sempre, né, unhas com misturinha neutra, que era para nada destacar mais do que a joia, e assim a gente mostrava o nosso trabalho, que foi uma coisa grandiosa. Eu imagino, daí deve ser muito emocionante, eu né, tenho muito participar de um orgulho desfile assim, né? Tenho muito orgulho de ter feito parte desse grupo que trabalhou por tanto tempo, né? Um trabalho que, na verdade, a maioria das pessoas nem conhece. Porque sempre foi feito para turista, para grupo que chegava em navios, para grupos que chegavam para congressos. Então é uma coisa sempre muito fechada, né? Mas de uma beleza... E muito interessante também, porque não é só o caminhar, né? É a expressão do rosto. Sim. Tem tanta coisa, né? Toda a comunicação sua com... Né? Coisa que hoje a gente não consegue ver, né? Eu não vim aqui para criticar ninguém, mas é a mesma mudança no decorrer do tempo. Hoje a modelo entra na passarela, ela sequer pode sorrir. Né? Nós tínhamos toda uma comunicação com o cliente, sabe? Sim. Então, eu fiz muito showroom também, que aí é mais direto ainda com o cliente, né? Showroom exclusivo para uma cliente. Nossa. Então, mais do que nunca, você tem que ter aquela interação para mostrar para aquela cliente que o que você está vestindo, ela também pode vestir e ficar muito bem com aquela roupa. Você tem que ter esse poder de convencimento. Sim, sim. Né? Então, é uma venda silenciosa, história, né? Mas muito expressiva. E eu sempre fui apaixonada pelo que fiz. E acho que por isso eu consegui realmente me realizar dentro da minha profissão. Eu acho que é muito importante a gente fazer o que a gente gosta de fazer. Sem dúvida. Né? E sendo um trabalho tão específico, né? E você teve, assim, dentro de você esse desejo sempre de fazer, deve ter sido muito importante, porque para você aquilo ali é tudo, né? É simples. Isso. Você está na sua casa. Tanto ali, que eu consegui trabalhar 33 anos, né? Sem férias. Direto, seguindo. Você nem queria férias, era tão bom que você queria ter férias. Né, de uma coleção para outra, você já fica torcendo que tudo já comece a acontecer e já começam as provas de roupa, porque é uma coisa que, assim, quem vê pronto, aquele desfile que acontece em meia hora, 40 minutos, não tem noção, imagina, aquilo vem sendo preparado. Eu imagino que sim. Aí você faz uma prova de roupa que, se é no Rio de Janeiro, uma prova de roupa que a fábrica é lá no subúrbio do Rio, aí depois tem uma segunda prova, aí você volta e de repente resolveram mudar seu quadro, você volta para uma outra prova, e tem ensaio, sabe? Então é muita coisa envolvida. Um desfile que vai acontecer, por exemplo, às 4 da tarde, você tem que chegar às 8 da manhã no camarim para fazer cabelo, maquiagem, né? Se é um desfile que é café da manhã, que eu fiz muitos, você sai de casa à noite, você sai de casa às 2h30, 3 horas da manhã. Nossa. Né? Para ser maquiado, penteado e tudo, para na hora que servir o café para os convidados e você está pronta para que o desfile comece. Então, mas como tudo na vida, né? Você gostando é prazeroso. E também tem esse outro lado, né? Da alimentação, sim, manter o corpo, de ter disciplina, né? Exatamente. E como que você partiu desse momento glamouroso aí, dessa coisa que você gostava tanto de fazer, para a TV? Como é que foi isso? Não, a TV aconteceu também, nunca foi programado, porque eu nunca tive a intenção mesmo de ser atriz, tanto é que eu não dei seguimento, né? Mas foi um convite realmente, porque eu participando de um desfile,
o Roberto Barreiras, que era o diretor da revista Desfile, que trabalhava muito comigo, estava na plateia, né? E ele, trabalhando internamente, né, na Bloch, tendo contato com o Walter Avancini, na época a Chica da Silva estava acontecendo, né? A novela muito... Sim, uma muito badalada. badalada. Muito badalada. Isso. E o Avancini teve um problema de precisar rapidamente de alguém que representasse a personagem Almerinda, né? E ele não estava encontrando ninguém com o perfil da Almerinda, porque precisava ser uma mulata ou negra mesmo, mas assim, que fosse bonita, expressiva, mas com um sorriso marcante. Sim. Isso era o principal, porque o personagem, tudo que aconteceu com o personagem girou em torno do sorriso dela. Sim. E o Avancini, o Roberto Barreira me viu no desfile, né? Falou, peraí, né? Acho que é ela, acho que eu posso ajudar o Avancini. E falou, olha, eu tenho uma menina que inclusive fotografa a minha revista, ela é modelo, mas você poderia fazer um teste com ela, porque eu acho que ela vai encaixar bem nesse personagem que você está querendo, tudo. E o Avancini me convidou para fazer o teste, eu fui aprovada no teste e foram 18 capítulos, né, gravados, mas assim, seguidos, né, a personagem tinha realmente aquela parte ali da história que foi bem marcante. O envolvimento com o senhorzinho, né? O envolvimento com o contratador e a maneira drástica que ela sai da novela, porque ela perde todos os dentes, é muito sofrido, né, mas foi um trabalho que foi uma experiência única, sabe, muito bacana e que eu nem esperava que eu fosse conseguir realizar de uma forma tão bacana, uma dessa parte. Foi bom para você fazer, então. Foi muito bom. Depois disso, ele me convidou para gravar a Brida, que a gente começou a gravar também. Aí eu era a Marta, que era uma secretária executiva, secretária do Otton Bastos, um personagem do Otton Bastos. E no meio da gravação, no meio da novela já correndo, a Bloch decretou falência. Aí nós paramos. Daí o Avancini voltou para a Globo e começou a gravar o Cravo e a Rosa. Aí eu fui convidada também para fazer, mas na época eu tive que recusar, porque ele me chamou justamente num período que eu estava com uma agenda lotada para lançamento de coleção Rio e São Paulo. Então não dava para abrir. Para você era prioridade, né? Com certeza. Foi uma experiência, então. A TV foi uma experiência válida. Foi uma coisa, deve ser um barato, né? É muito legal. Em contato com aquilo tudo ali, com as filmagens. É muito glamouroso, né? Isso. Mas é também muito cansativo. E para mim foi sim uma luta muito grande, porque eu entrei no mercado num período em que a mulher negra praticamente era extinta, né? Assim, não existia na moda. Sim. Né? Sim. Tudo ligado à moda girava em torno da mulher branca. Sim. Né? Então, tanto que a negra não tinha maquiagem. Para chegarem ao tom da minha pele, eles tinham que fazer misturas de pancake para chegar, que nem sempre caía legal. Né? E eu lembro que na época que eu entrei no mercado, a grande musa do mercado era a Veluma, né? Que é minha amigona até hoje, né? E que a gente se considera meio que mãe e filha. Assim, ela dizia, você é a filha que eu deixei para a moda. Né? Que, inclusive, o Roberto Barreira, que era o diretor da revista Desfile, só fotografava com a Veluma. Quando falava que era negra, só podia ser a Veluma. E ele não abria a porta para mais ninguém. E eu precisava fotografar para ter material fotográfico, para montar um book. E a única revista do Rio de Janeiro era Desfile, revista de moda. Sim, eu lembro. Né? E eu tive que insistir muito com ele e falar, olha, se eu fotografar e você não gostar, eu nunca mais venho te perturbar. Mas você precisa me dar uma oportunidade, porque eu moro no Rio de Janeiro e eu só tenho essa revista. Nossa, que loucura isso. Sabe? E ele não foi, ele disse claramente, a única negra que pisou na minha revista foi a Veluma e vai continuar sendo assim. Nossa!
assim, sabe? Eu falei, não, mas eu preciso. A sua revista é a única ferramenta de moda que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Como eu vou montar um book para trabalhar em São Paulo e em vários outros lugares, se eu não tenho material editado? E a minha cidade não me dá oportunidade, né? O meu estado, porque em parte nenhuma do Rio de Janeiro, principalmente ali no centro, não tinha. Eu falei, não, eu preciso. E eu perturbei mesmo a cabeça dele. Eu ia insistentemente. Você foi corajosa, hein? Até eu dizer a ele, eu passei uma tarde na recepção da Block, esperando eu falar, e a secretária, olha, ele não vai te atender. Eu falei, vai, porque ele vai ter que passar aqui. E eu não saio daqui enquanto eu não falar com ele. Né? E aí ele, sabe assim, quero me livrar disso, falou, olha, pegou o telefone, ligou para o Estúdio E e falou, olha, quem tá aí de fotógrafo? Aí na época era o Vicente de Paulo. Falou, olha, eu tô com uma menina aqui, faz umas fotos dessa menina, pelo amor de Deus, arranja que alguém que esteja na maquiagem, prepare e depois manda para mim. Assim, olha, pronto, já fiz o que você queria só. Sua chance. Exatamente. E o Vicente, eu fui diretamente para o Estúdio E e o Vicente fez as fotos comigo. Né? 2 dias depois, o Roberto Palheiro me ligou para minha agenda, para minha agência, me chamando para fazer a matéria dos vestidos azuis, os tons de azuis. Aí, variados tons de azul e, né, tudo assim, com a paisagem do Rio de Janeiro. Aí depois, para a mesma revista ainda, eles estavam fotografar os brancos. Aí eu fui fotografar os trajes brancos. Eu sei que naquela revista eu saí em 28 páginas. Nossa! Aí depois ele nunca mais parou de trabalhar comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Tá vendo como é que vale a pena? Sim. Às vezes as pessoas desistem, né? Por uma coisa boba. E vou te dizer... Se você tem um propósito, você tem que lutar até o fim. E eu fiquei, assim como a Veruma, por muito tempo sendo a única negra que fotografava a revista Desfile. Que louco isso. Entendeu? Mas depois as portas se abriram. Assim como eu fui a primeira negra no mercado de moda Rio e São Paulo a vestir um vestido de noiva na passarela. Que show! E isso por quê? Porque eu também fui lá e insisti. Não, eu sempre ia para desfiles de grifes que trabalhavam com noivas e madrinhas. Toda vez que eu ia, tinha vestido de noiva para todas as meninas brancas e para mim só tinha vestido de madrinha. Nossa! Que loucura! E eu era louca para entrar na passarela vestido de noiva. E eu usei esse argumento. Eu cheguei assim, eu esperei um momento em que porque eu sempre fui cara de pau também, né? Sim. Mas eu esperei um momento em que o camarim estava cheio numa prova de roupa e quando a camareira veio com o vestido da Mônica, o fulano, pega lá o vestido da Mônica, aí veio com aquele vestido de madrinha. Falei, olha, eu sei que eu tô aqui para vestir o que me mandam vestir. Eu vim para isso, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta. Por que, para mim, que sou mulata, sempre só tem vestido de madrinha? Por que todas vão vestir noiva e eu não vou vestir? Por quê? Por um acaso vocês acham que negros não casam? E aí? Aí ela ficou assim, muito sem graça. Muito sem graça, porque era uma mulher de sociedade. Claro. Ficou pesado ali, porque tinha, sabe? Aí ela falou, não, mas aqui então não vai ser assim, é isso mesmo? Eu botei porque eu achei que esse vestido vai te cair bem, aquela chavada, né? Mas esse destaque na verdade não tinha, sei lá, aquela abertura, mas não tinha mesmo, eu peguei um período bem pesado, que sabe? Coisa, né? Aí ela falou, eu falei, pois me dê, então, a hora que você me vir vestida de noiva, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aí vesti, fiz a abertura, um vestido que era até um desfile do Linho Leslie, patrocinado pela Linho Leslie, no Jockey Clube do Rio de Janeiro. Chiquerese. Aí, cada estilista tinha que apresentar a sua coleção, mas tinha que apresentar uma criação com o Linho Leslie. Sim. Ela me botou para vestir o vestido do Linho Leslie, uma noiva que ela fez de linho da Leslie, e fechar o desfile com uma noiva tradicional. Nossa. A partir daí,
eu nunca mais parei de vestir noiva. Eu fechei vários desfiles e abri o mercado para outras modelos negras que também começaram a desfilar vestido de noiva. Então foi assim... Porque hoje não existe mais isso. Não, hoje não. Mas eu peguei um período muito difícil. Muito difícil. Mas a sua ousadia fez com que você conseguisse. Tá vendo, gente? Tem que insistir. Quando tem você que quer, quando você sabe que você tem um pode, objetivo, você tem um objetivo. Tem que lutar por ele. Eu trouxe a Mônica aqui porque ela tem essa história interessante de vida. Mas o que me chamou a atenção na Mônica foi quando eu conheci a Mônica. Quando conheci a Mônica, aí já é uma outra fase da vida dela que ela vai contar para vocês. Eu estava andando na rua, final de pandemia, e aí eu vi uma loja que tinha inaugurado no bairro São José, aqui em Búzios, chamada Alma Curada. E eu estava fazendo um tratamento muito pesado ainda na época, e quando eu vi aquele Alma Curada, eu falei, não, isso aí tem que ser bom. Tem que ser bom. O nome desse tem que ser bom. E aí fiz contato com a equipe, né, que é a Mônica, o esposo e o filho, e para me inteirar do que se tratava, que era uma sala de tratamento, né, de massoterapia, e comecei a fazer os meus tratamentos e faço até hoje. Mas aí a Mônica vai contar para vocês a história da Alma Curada. Bom, a Alma Curada surgiu realmente, vamos dizer assim, que ela ganhou corpo, ganhou força, né, com a pandemia. Porque eu passei por um período complicado antes da pandemia, né, tive um problema de saúde muito sério, aí nessa época eu morava em Petrópolis e eu precisei, até para me recuperar melhor, sair do frio de Petrópolis para ir morar em Paraty. Nós escolhemos Paraty porque eu precisava morar num lugar mais quente, né, para minha recuperação ser mais rápida. Ficamos 8 anos em Paraty, eu e a minha família. Depois de 8 anos, resolvemos mudar para Tijuca com a intenção de abrir uma cafeteria na Tijuca. 14 dias depois que nós chegamos na Tijuca, instalados, né, num apartamento que conseguimos numa rua muito agradável, tudo muito certinho, aí íamos procurar o lugar, né, a loja para montar a cafeteria. 14 dias depois de chegar na Tijuca, a pandemia se instalou. E aí que a gente achou que fosse ser rápido, todo mundo achou, né? Simplesmente 2 anos. Se alastrou por 2 anos. Exatamente. E aí foi aquele sonho derrubado, foi aquela coisa aí, marido desempregado, filho, eu também, e aí, enfim. Para que a gente conseguisse atravessar aquela fase difícil de pandemia, a gente se esmerou muito no nosso lado espiritual, para aguentar ali, né, o tranco. Acho que quase todo mundo teve que se apegar a Deus, à espiritualidade, para poder suportar aquilo que nós vivemos. Aquele medo, inclusive, né, de ficar doente, morrer, né? E a gente fazia em casa um rodízio de orações, e isso foi aumentando, e a gente sentiu que a gente foi se fortalecendo, inclusive no que diz respeito à nossa saúde, sabe? Sim. A gente com o tempo foi perdendo até aquele medo mesmo de ficar doente, de morrer de Covid, né? A gente foi respeitando sempre, né, a doença, mas rezando muito, muito. E entre nós, muita conversa a respeito do que nós faríamos quando acabasse aquilo. Sim. Né? E a gente assim, surgiu uma coisa... Você falou que tinha uma sala, né? Eles moravam num apartamento de 3 quartos e um desses quartos nós fizemos de sala de oração. E vocês se revezavam, você, seu marido e seu filho. O dia inteiro. Quando um estava lá, a gente fazia um rodízio de orações, realmente. E aí nós tivemos um insight de que realmente a gente, depois da pandemia, a gente gostaria de se dedicar à cura do próximo, sabe, coisas que pudessem
passar essa energia boa para o cuidado da saúde das pessoas. Doar o que de melhor nós adquirimos naquele período. Sim. Que foi a elevação, né, espiritual. E aí resolvemos, logo que terminou a pandemia, né, já no finalzinho, apareceu um cara, que nada é por acaso, né? Você vai vendo umas coisas que vão se encaixando. Uma entrevista com um cara na Fátima Bernardes, e um professor, eu esqueci o nome, parece que Tales, porque foi a formação lá do meu filho e do meu marido. E ele falando que ele vinha periodicamente ao Rio de Janeiro, parece que ele é do Sul, mas vinha de 2 em 2 meses ao Rio de Janeiro para oferecer esse curso. Aí um curso até bem carinho, mas pela, né, a motivação. E o cara também mostrou muita competência, né? Sim. Falei, vale a pena investir. Aí pegamos contato e tudo, e meu filho e meu marido resolveram fazer o curso, né? E eu tive, depois que acabou a pandemia, a gente ficou bem defasado de dinheiro, mas eu tinha uma parte da casa que meu pai deixou de herança para mim e para os meus irmãos. E a minha irmã mais velha comprou a minha parte na casa. E com aquele dinheiro eu pude investir mais nesse sonho da massoterapia. Sim. Né? E foi quando a gente resolveu vir para Búzios. Por que Búzios? Porque eu já havia morado em Cabo Frio e o meu marido e meu filho trabalhavam aqui em Búzios, quando a gente morava em Cabo Frio. Então eu vinha muito a Búzios. Já conhecia. Já conhecia, eu sempre fui apaixonada por Búzios, isso desde mais nova. Que eu vinha com, né, amigos. Sim. Sempre gostei muito de Búzios e sempre disse para mim mesmo, um dia eu vou para Búzios para ficar, né, para envelhecer em Búzios. E aí eu achei que aquele era o momento. Sim. Aí resolvemos investir na massoterapia aqui em Búzios, porque a gente achou que era um cenário bem, né, próprio para isso. E foi assim, viemos, aí encontramos uma casa em São José, dentro do que a gente podia, né, obviamente, pagar. E na rua da nossa casa eu vi uma salinha alugando, assim. Aí eu falei, gente, não seria essa salinha? Até meu filho e meu marido falaram, mas é muito pequenininha, eu acho que não, né, não vai dar nem para fazer uma recepção. Eu falei, mas a gente mora na rua, eu secretaria vocês de casa e vocês atendem na loja, sim, né? Faz a loja só para o atendimento. E assim fizemos, montamos e a coisa foi se desenvolvendo. A Denise foi a nossa primeira cliente, que acreditou na gente. Acreditei mesmo. Como eu falei, com o nome Alma Curada não pode ser ruim, gente. E graças a Deus isso vem crescendo e se solidificando. Eu fiz depois também um curso de cromoterapia, né, que a gente anexou esse tratamento que a gente faz, trabalha com reflexologia, a auriculoterapia, né, a massagem relaxante, drenagem. Isso. Exatamente. E aí agora temos a cromoterapia e a aromaterapia, né, vinculadas a esse serviço, e graças a Deus tem sido uma grande realização para nós, porque me pegou justamente nesse período em que a moda já passou, né? Sim. Teve um período no Rio de Janeiro, até mesmo por causa das novelas, né, místicas. Sim. E tal. Eu trabalhei muito com incenso, então teve uma época que era o bom, assim. Todo mundo tinha que fazer um tratamento, todo mundo tinha que usar incenso, todo mundo tinha que usar óleo aromático, óleo essencial, tinha que usar não sei mais o que, e de repente isso foi esfriando. E é muito difícil, por exemplo, aqui em Búzios você tem muita gente trabalhando com isso. Sim. Mas é muito difícil encontrar pessoas sérias. Então, assim, não estou criticando ninguém não, tá? Eu acho que... Mas como eu conheço muita gente no Rio, então eu tenho muito cuidado, assim, aonde eu vou, onde eu entro, o que eu faço, porque eu já fiz muitos tratamentos desse tipo. E o que me chamou realmente a atenção da casa, pela ousadia deles, mais uma vez, dela, foi o nome. O nome me despertou uma curiosidade muito grande, porque se você não tem a alma curada,
Não adianta o corpo. Exatamente. Esse nome veio para mim, assim, quando a gente estava pensando em que nome nós vamos dar à empresa. E falei, vamos pensar com calma, porque o nome é muito importante. Muito importante, é o que chama. E eu lembro que eu estava na cozinha, fazendo, né, meu serviço, e chegou uma hora que eu larguei tudo, fui até a sala, meu filho e meu marido estavam assistindo televisão, e eu falei, gente, encontrei o nome para a nossa empresa. Alma Curada. Meu filho falou, nossa, muito legal, vai ser muito bom. E aí... Eu gostei. Né, e todo mundo comenta a respeito desse nome. Com todo mundo que eu falo, desperta aquela O curiosidade, nome que né? veio, para mim, esse nome foi dado pela espiritualidade. Sim. Aqui nós temos grandes profissionais, tá? Sim, Na área de sim. estética, na área, né, de drenagem linfática. Eu tive uma profissional excelente da Estética Place. Mas o chamativo da alma curada é que a alma curada não está só ligada ao corpo, né? Ela está ligada também ao espiritual. Isso. São as orações, é a interação da equipe com o paciente. Exatamente. É uma jogada muito entra interessante. na nossa sala, ele é tratado fisicamente E e espiritualmente. automaticamente ele entra na nossa corrente de orações. Isso. E também está acontecendo agora, ela vai falar agora sobre isso, né? Eles estão fazendo um trabalho muito importante num colégio aqui em Búzios. Ela vai falar sobre isso agora, por favor. Posso citar o colégio? Pode, sem problema nenhum. Nós estamos fazendo um trabalho junto aos funcionários do Colégio Dominus. Que nós, na verdade, né? Na Marina, nós, na verdade, oferecemos o projeto à escola, assim, colocamos no papel, oferecemos ao diretor da escola, para que nós fizéssemos terapia em grupo com os alunos. Mas por eles terem uma quantidade bem expressiva de alunos especiais, né, ele achou que isso tem que ser uma coisa muito bem direcionada, porque... né, é delicado, né? Exatamente. Delicado. Mas o próprio diretor falou assim, por enquanto a gente ainda não está preparado para colocar isso assim junto aos alunos. Ele não descartou, mas disse que precisa de toda uma questão mais montar bem... isso, né? Estudar sobre isso. Mas ele falou, mas eu tive uma ideia, a gente poderia oferecer isso aos meus funcionários, meus colaboradores, porque a gente percebe que eles têm uma rotina muito estressante, uma rotina muito exigida, né? Da capacidade como profissional, mas também da capacidade psicológica de cada um, né? E eu acho que eles precisam de um momento de relaxamento. E eles realmente, assim, ele quando colocou a alma curada ali no Dominus, foi com a intenção de oferecer um momento de relaxamento, massagem relaxante, na Quick Massagem, 15 minutos para cada pessoa. Né? E 2 vezes por semana a gente está lá fazendo esse tipo de trabalho. Só que naturalmente a coisa foi crescendo e a gente hoje faz trabalho de cura de ciático, de cura de cervical, joelho, fascite plantar, tendinite, que é uma coisa que afeta os professores. Não, e principalmente os professores que escrevem muito no computador, enfim. Então, a coisa tomou um corpo que o diretor até falou, gente, foi muito além do que eu imaginava. E isso está surtindo um efeito maravilhoso dentro da escola. E não só dentro da escola, como na casa dos funcionários. Os colaboradores chegam para dizer a gente assim, olha, o meu marido está percebendo que eu sou outra dentro de casa. Que eu chegava em casa, às vezes, jogando tudo para o alto, porque eu estava esgotada do que eu passei na escola. Do meu marido dizer assim, o que está acontecendo nessa escola que você voltou assim, você tem voltado tão bem, né? Então, essa mudança, isso aí não é uma pessoa, várias pessoas dando esse tipo de depoimento, né? Batendo na sala do diretor para dizer muito obrigado por essa lembrança, né? Dirigida a nós, porque esse trabalho está sendo maravilhoso. Então agora a gente chega para atendimento,
assim, já tem uma agenda lotada e, gente, assim, não tem uma vaguinha para mim hoje, a gente tem que se estender até depois do horário da saída para atender mais uma pessoa. Isso, mas por quê? Porque a gente está ali se dedicando à cura física, emocional e espiritual. É todo um contexto. Isso. E é um carinho, né, que esse diretor, ele foi muito inteligente. Foi um presente que ele deu para os funcionários, né? Porque hoje em dia é tudo muito cansativo, lidar com adolescente, lidar com o público, ser professor deve ser uma missão muito difícil hoje, né? Então isso deve estressar muito, deve cansar muito. E foi um presente, ele foi muito inteligente, né? E ele, inclusive, está fazendo também o tratamento, né? Ele vai e inclusive, assim, no início, alguns funcionários ficaram assim meio... Sem entender conhecem, né? Aí, não, eu não vou não, eu tenho vergonha, sabe? E depois ele foi e falou, gente, vocês precisam ir. É incrível, sabe? E aí incentivou isso foi numa crescente maravilhosa. Eu encaro todos os tratamentos como um carinho, né? Reflexologia é uma coisa altamente relaxante. A auriculoterapia é uma coisa que através dela você descobre um monte de coisa que está errada no seu corpo e você não sabe. Exato. E ali tem uma sinalização quando você está fazendo aquele toque. Direto no ponto. A drenagem linfática é básica para mim, eu tenho que fazer toda semana. E as massagens são um luxo, né? Porque acalma, tranquiliza, né? É uma benção, e agora que a gente está com a cromoterapia, que também afeta diretamente os chakras, que, né, muita gente desconhece, mas nós somos energia do corpo, né? Nós somos energia. E quando o seu chakra está desalinhado, desalinha tudo, né? E isso reflete na sua saúde física. Né? E lá dentro da escola as pessoas estão entendendo. Começando a entender, começando a sacar como é que funciona e querendo aprender. Exatamente. Isso é muito interessante. Às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Eu faço tratamentos assim há anos no Rio, eu fiz em vários lugares e sempre me ajudou, porque é um reforço, né? O corpo da gente, ele vai cansando, ele vai, sabe, não é só a doença. Tem outras coisas que acontecem também. A gente precisa de energia, precisa de estar bem, entendeu? Então isso tudo dá uma levantada. E para a gente que trabalha com essa área, é muito gratificante você ver o retorno. Porque você vê pessoas sendo curadas da fascite plantar. A gente não estava conseguindo botar o calcanhar no chão. Entendeu? E agora, com 3 sessões, já está bem melhor. Já está bom, já não sinto mais nada. Gente que diz, eu não acredito, simplesmente eu fiz a aplicação de infravermelho, isso e aquilo. E nada resolveu. E agora eu fiz um tratamento de ventosa que curou a minha fascite. A ventosa é incrível também. É incrível. A ventosa é um negócio impressionante. Aí gente que não dormia e que com a cromoterapia passou a dormir. Sabe? Então é uma coisa, é bonito você ver, né? Isso é o maior retorno do nosso trabalho. É um trabalho muito especial e eles são pessoas muito especiais. E por isso que eu convidei a Mônica aqui. Eu já tive o privilégio de entrevistar o Jefferson e o Fabiano, quando a gente estava no outro estúdio, eles contando a trajetória deles. O Jefferson trabalha com a gente aqui na rádio. Ele dá dicas de saúde todas as terças-feiras, inclusive ele está no YouTube, é uma simpatia de pessoa. Então, eu não posso ficar mais tempo, nosso tempo estourou, né? Mas é uma alegria receber a Mônica aqui. E eu espero que quem esteja ouvindo e tiver interessado, né, em fazer algum tipo de tratamento, faça contato com eles. Eu vou pedir para ela deixar o telefone agora, o contato, o Instagram. Vamos lá, faz o seu comercial aí, dá uma curada. Dá uma curada, o contato comigo, né, para agendamento, no número DDD 21 99697 2005. 99697 2005, DDD 21. Meu nome é Mônica Moura, é só ligar e entrar no WhatsApp e vocês serão muito bem recebidos, com toda certeza. É ela que agenda. Agora, se quiser conhecer um pouco do trabalho, vocês podem entrar no Instagram, dar uma curada. Tem Facebook também, não tem? Facebook e Instagram, dá uma curada.
E aí vocês acompanham também alguma coisa. Alma Curada Terapia. Alma Curada Terapias. Olha, Mônica, foi um prazer enorme. Você tem mais alguma coisa para falar para gente, para agradecer, para mencionar? Só agradeço mesmo, né, a oportunidade. Eu adoro esse bate-papo, né? Que pena que acabou, porque estava tão gostoso. E agradecer, né, essa força que você sempre dá para gente, mandar uma curada. E dizer às pessoas que elas precisam realmente pensar nesse lado, né, do emocional, porque tudo que leva à doença, né, a doença física, sim, né, vem realmente do emocional. E quando você cuida do emocional, você evita que o físico sofra. né? Mente, corpo e espírito, totalmente interligado. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado conosco até agora. E não esqueçam de dar aquela curtidinha. Quem quiser fazer algum comentário, é um prazer estar com vocês. E em breve nós voltaremos com novidades. Um abraço a todos e uma boa tarde. Grande abraço. Obrigada. Abre o óptico deck. Lá embaixo. Peraí. Não está filmando, não está para abrir. Produzir, polícia. Aqui. Policiar. Fecha. Policiar lá. Não, bota. Não. Devidamente encerrado. Hein? É o quê? Devidamente encerrado. Tá, mas aqui eu faço que nada? Não. Não. Tá. Ó. Tá bom. Acabou, Mônica. Nem doeu. Eu tô dizendo, é muito rápido, nem parece que Passa muito rápido. Porque quando você começa, né, a conversar sobre o assunto, vai rendendo. Mas eu achei que foi bem proveitoso, mais que da outra. Eu acho que a outra foi um teste e essa foi. Espero ter ficado bom ali. Vamos ver o que aqui que vai rolar. Fazer um cafezinho, marido?